Nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Adriana Machado pelo Espírito Ezequiel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Capítulo 64. Delegado Martins estava no carro com Cleto repassando aos seus homens, por rádio, as coordenadas da chácara. Cleto havia explicado, através de um mapa, onde a chácara se encontrava, e ainda indicou todos os detalhes do local que poderiam ajudá-los a chegar na surdina para surpreender Mário. O delegado já tinha avisado de que não poderiam saber ao certo se Mário estaria sozinho naquele sequestro, mas o pai que existia em Cleto não queria acreditar que seu filho iria colocar a vida de Paula em perigo. Não queria acreditar agora, como não quis acreditar, no passado, que Mário sabia algo sobre o paradeiro de Carmen. Quando já estavam próximos do local, o delegado orientou os policiais a pararem as viaturas para que pudesse repassar o plano de invasão da área, apreensão dos possíveis criminosos e resgate da vítima. Após terem verificado se o equipamento de rádio auricular estava funcionando, todos foram para suas posições. Enquanto isso, no plano espiritual, Nestor, Gaston, Estevão e os mentores dos demais integrantes da quadrilha de traficantes estavam reunidos com os instrutores daquele grupo de policiais. Todo o objetivo agora era levar a todos os envolvidos as bênçãos divinas para o aprendizado edificante. Da mesma forma que estava acontecendo no plano material, o grupo de auxiliares do Cordeiro estava pronto para colocar o seu plano em ação para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Já passava um pouco das 6 horas da manhã quando os policiais chegaram ao ponto de observação. Tinham deixado a viatura muitos metros antes e estavam chegando a pé, separados e monitorando a área para a captura de possíveis comparsas de Mário. Como o mapa de Cleto não era preciso, ele foi junto para direcioná-los por um atalho que conhecia e que os levaria às construções da chácara sem serem notados. Ele acreditava que nem Mário conhecia aquele caminho. Neste momento, Abigail chegava com Vanessa, e Nestor as recepcionou com muito carinho. Vanessa ficou muito constrangida com a sua presença. Ela já havia sido orientada que o objetivo era evitar que alguns dos irmãos encarnados, que ali se encontravam, desencarnassem naquele momento. Os mentores dos policiais já estavam trabalhando para que nenhum deles usasse de força excessiva naquela operação. Foi dada a ela a oportunidade de dizer como achava que seria mais oportuno agir. Sério, vocês querem a minha opinião? Certamente, Vanessa. Você tem muitos conhecimentos que serão importantes neste momento. Se o nosso intuito é minimizar o número de mortos e feridos aqui, queremos ouvi-la. Ultrapassando a timidez inicial, Vanessa, que já era acostumada a planejar e comandar o seu grupo, disse que, pelo pouco tempo de que dispunham, o jeito era convencer o grupo espiritual que os acompanhavam a ajudá-los nesta tarefa. Nestor perguntou, com um sorriso nos lábios, como poderiam fazer isso. Muito simples, convencendo-os que, se esses homens morrerem agora, isso não lhes trará benefício algum. Daí, explicamos a eles que não terão trabalho nenhum em colaborar conosco, eles apenas não devem avisar os encarnados de que a polícia está rondando, tampouco incitá-los a responder com violência à ação dos policiais. Não se preocupem, eu faço isso. Após o grupo de auxílio ter concordado com as ideias trazidas por Vanessa, ela foi conversar com os espíritos influenciadores, não sem antes dizer aos da luz. Vocês sabem que, mesmo que este grupo não interfira, os encarnados podem agir segundo querem, não é? Eles concordaram com a cabeça. Abigail aproveitou e lhe disse para tranquilizá-la. Estarei ao seu lado quando for conversar com eles, mas somente você me verá. Tenha fé que tudo dará certo. Enquanto isso, os policiais, quando lá chegaram, mantiveram-se em observação, pois precisavam saber se Mário tinha agido sozinho. Por um tempo razoável, não viram movimentação na casa. Mesmo com a porta da frente arrebentada e 3 carros estacionados, eles precisavam saber quantos eram os comparsas de Mário. Assim, o delegado autorizou o início da operação de resgate. Um policial se arrastou para perto da casa e conseguiu ver um homem armado lá dentro, bebendo e vendo televisão. Viu também que um dos cômodos estava com a porta fechada.
Na sala, ele não avistou a vítima e por isso se arrastou em direção à janela que dava para aquele cômodo fechado. Viu Paula em pé, imóvel, com as mãos amarradas, no canto do quarto e Mário, armado, perto da porta fechada. Paula parecia estar bem, apesar de abatida e acuada. Ele conversou baixinho pelo rádio com os demais policiais, narrando o que tinha visto. Logo após, fez a mesma varredura nas demais janelas e percebeu que na casa só havia essas pessoas. O delegado Martins já havia mandado mais 4 policiais fazerem a varredura da área, inclusive no depósito, cuja localização Cleto lhes havia passado. Este, no entanto, não contou sobre ter visto, há anos, armas e drogas ali. Quando os policiais chegaram ao depósito, verificaram que estava aberto e puderam ver que 2 outros homens estavam lá dentro, também armados, vasculhando o conteúdo de umas caixas grandes. Avisaram ao delegado e aos demais. A operação dependia de uma ação em conjunto de todo o grupo e, ao descobrir que Mário estava com Paula no quarto, o delegado Martins entendeu que isso poderia ser um problema para a segurança da vítima. Mandou que o policial de elite se colocasse em posição e avisasse quando Mário estivesse na mira. Quanto aos demais, era para todos esperarem. No quarto onde Paula estava aprisionada, Mário tentava convencê-la de que ela precisava cooperar. Estava com uma arma em punho, e a sua voz deixava transparecer um certo medo. Paula, você pode ficar bem se você ajudar, é só se render a mim que eles não farão nada a você, prometo. Mário, não sei por que fez isso comigo nem por que me trouxe para cá, mas você, mais do que ninguém, sabe que eles não me deixarão viver, só conseguia pensar no corpo que encontrara no buraco. Eu lhe trouxe para cá porque aqui nós seríamos felizes, aqui você me respeitaria. Meu Deus, Mário, você me disse que tinha uma namorada e que a amava, por que não ficou com ela? Sempre lhe disse que amava outro homem, que nós éramos apenas amigos. Por que colocou em sua cabeça que eu poderia gostar de você de outra forma? Eu não sei. Mário exclamou, colocando as mãos na cabeça, demonstrando o quanto estava confuso. Batia de leve a arma em sua cabeça, como se quisesse desembaralhar as ideias. Agora, Mário tinha perdido a influência de um dos espíritos desequilibrados porque Vanessa tinha tido êxito em seu plano e eles prometeram não se intrometer. Queriam apenas ficar ali, vendo o desenrolar dos fatos para dar boas risadas. Vanessa espantou-se, mas, quando se lembrou de seu passado recente, percebeu que teria tido a mesma reação. Mário sentia-se confuso, depressivo e covarde, em razão das drogas e da falta do apoio espiritual em seu desequilíbrio, mas Gaston estava ali com ele, levando ao seu tutelado uma chuva de luz para que conseguisse se manter tranquilo naquele momento que seria de grande tensão. Enquanto Paula e Mário conversavam no quarto, o delegado Martins recebeu uma indicação positiva do policial de elite de que Mário estava na mira e foi informado pelos seus policiais de que os 2 comparsas estavam se movimentando no depósito, dando a entender que voltariam à casa. Martins sabia que não encontrariam outra oportunidade em que os comparsas estariam separados e, principalmente, longe da vítima. Seguindo a intuição de que o momento era aquele, imediatamente mandou que os policiais efetuassem a prisão dos 2 no depósito e que os demais invadissem a casa para o resgate final. Se Mário fizesse algum movimento que colocasse em perigo a vida da vítima deveria ser abatido, afirmou o delegado para o atirador de elite. Cleto ouvia tudo isso com o coração partido. Em sua mente, só conseguia se lembrar de seu filho pequeno, sorridente, carinhoso, que fazia de sua vida e da de Carmen uma eterna alegria. Era o presente mais precioso que tinham ganhado de Deus, mas, com o passar dos anos, na adolescência e em razão de alguns comportamentos estranhos, ele foi levado para análise médica, sendo constatado que já fazia uso de drogas. Para eles, isso foi um choque, mas o amor deles não esmoreceu. Apesar de terem passado por muitos dissabores, ele era o seu filho. Agora que estava sob ameaça de morte, seu coração parecia que ia estourar de tanta angústia. A operação de resgate foi rápida, os 2 comparsas que estavam no depósito foram rendidos sem reagir. Infelizmente, Pezão, que estava assistindo televisão,
tentou atirar no policial que entrou na casa e foi atingido mortalmente. Por fim, ouviu-se no rádio: Dr. Martins, a vítima foi recuperada e está bem, dizia o polícia que estava com Paula sob seus cuidados. Mário, apesar de ouvir todo o barulho do lado de fora do quarto, não teve qualquer reação e acabou capturado pelos policiais que entraram no quarto. Capítulo 65. Letícia chega ao hospital e encontra sua mãe chorando. Mãe, o que houve? A senhora está bem? Papai está bem? Verônica ainda refletia sobre as últimas descobertas de sua vida e se culpava por saber que tinha tudo, mas que até aquele momento não tinha dado o devido valor às coisas. Quando viu sua filha entrando apreensiva naquele quarto de hospital, indo até ela preocupada, abraçando-a, percebeu que não tinha sido uma boa mãe e que, apesar de tudo, sua filha a amava e respeitava. Ela, ao contrário, brincou com os sentimentos de Letícia, tentando retirar dela a oportunidade de ser feliz, apenas porque aquele que a filha escolheu não tinha dinheiro. Poderia ter simplesmente aceitado o rapaz porque, com certeza, Roberto poderia oferecer a ele um emprego melhor e condições de dar à nossa filha tudo o que ela quisesse. Pensou Verônica, olhando para a sua filha, sem nada falar. Sabia que não tinha tentado achar soluções para o bem de seu filha, só se preocupou em preservar a imagem dela perante a sociedade. Ao se deparar com a realidade de onde veio, de suas origens humildes, isso a fazia perceber que não tinha o direito de criticar ninguém. Mãe, fala comigo, está tudo bem com papai? A senhora está me assustando. Não precisa se preocupar, minha filha, ele ainda está no centro cirúrgico, mas com certeza ficará bem. Vamos aguardar para saber por Felipe se tudo deu certo. Imaginei que fosse Felipe que estaria aqui atendendo ao papai, disse Letícia sem demonstrar qualquer entusiasmo ou brilho no olhar. Verônica percebeu a reação de sua filha e pensou como ela própria reagia diferente quando se tratava de qualquer coisa que se relacionava a Roberto. Quando eram mais jovens, ela ficava radiante só de falar no nome dele. Meu Deus, minha filha não sabe o que é isso. Queria que ela se casasse com Felipe, mas ela nem liga para ele. Como seria a sua vida sem amor? Pela primeira vez, via-se pensando em mais alguém que não fosse ela mesma. Cíntia, sua mentora, que a auxiliava em seus pensamentos e análises, levou à sua lembrança o entusiasmo de sua filha ao falar de Pierre. Sim, sua filha o amava e ela a havia impedido de ser feliz. Verônica voltou a chorar e sua filha imaginou que era por causa do estado de saúde de seu pai, pois sabia o quanto aqueles dois se amavam e que a doença dele devia ter sido um susto enorme para sua mãe. Ela a abraçou e a deixou desabafar suas dores pelas lágrimas que corriam intensas. A lembrança do amor de seus pais fez Letícia se lembrar de sua própria dor. Ela também não estava bem, havia perdido Pierre e tudo o que era de mais valioso para ela tinha saído daquele carro sem olhar para trás. Todos os seus sonhos mais lindos foram retirados dela. Os espíritos que estavam naquele ambiente sabiam que havia chegado mais um momento que faria diferença na vida daqueles que estavam ligados, vida após vida, por ações equivocadas. Por isso, era a hora da verdade. Rafael levou ao pensamento de Letícia suas experiências anteriores com Pierre, nas quais ele dera a ela todas as oportunidades para que fosse sincera e esclarecesse suas aflições e tivesse com ele a oportunidade de resolver aquela dificuldade com os seus pais. Mas por medo ela não fez isso, e achou que poderia ir adiando o momento inevitável de sua partida. O problema é que o momento havia chegado, e a vida deu a ela o que pediu, ou seja, um tempo a mais para sua separação. Eu não me dei nenhuma chance porque todas as minhas ações estavam baseadas em uma vida em que nós ficaríamos separados. Pensou Letícia, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez na vida, percebia que era a única culpada por aquela separação. Mesmo que os seus pais não aceitassem o seu relacionamento, ela poderia ter agido diferente e lutado pelo que queria. Poderia tê-los enfrentando e, se eles não aceitassem a sua decisão de ficar com Pierre, iria embora com ele mesmo assim. Poderia lembrá-los de que, se eles tinham direito ao amor, ela também o tinha. Mas eu preferi me acovardar. Eu não lutei pelo que queria.
Mãe e filha, cada uma em seu silêncio, estavam mergulhadas num processo de autoconhecimento. A partir desse momento, diante dessas reflexões, suas ações fariam grande diferença no seu caminhar evolutivo. Capítulo 66. Um pouco antes dessas ocorrências, Roberto encontrava-se na sala de cirurgia, mas não entendia o que estava acontecendo. Ele via muitas pessoas se mobilizando para atender alguém que parecia estar muito mal. Observava tudo de longe até que percebeu que não estava só, uma senhora estava ao seu lado, sorrindo. Quando fixou melhor o seu olhar nela, estremeceu. Era a sua mãe, falecida há alguns anos. Uma felicidade o preencheu por inteiro e a abraçou com todo o seu carinho. De repente, pensou, meu Deus, morri. Ela, escutando o seu pensamento, disse-lhe: Você não morreu, meu filho amado, ainda vive e é você quem está ali sendo auxiliado. Devido aos últimos acontecimentos você não aguentou a emoção e teve um infarto. Vou conseguir me salvar, mãe? Veremos, filho. Ambos se voltaram para Felipe quando este afirmou para o seu assistente que não sabia como Roberto ainda estava vivo. Ele não morreu por pouco, exclamou. Ouvindo a opinião do médico e amigo que tinha acabado de chegar, disse, aliviado. É o Felipe. Então, estou em boas mãos. Sim, meu filho, você está. Aos poucos, Roberto foi se recordando dos últimos momentos em que esteve a conversar com sua esposa, lembrou-se da dor aguda e depois não sentiu mais nada. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Imediatamente, seu quadro orgânico sofreu uma debilidade, sua pressão arterial começou a cair, levando os médicos a tomarem medidas urgentes para salvá-lo. Mãe, descobri que a mulher que amo não é quem eu pensava. Ela mandou sequestrar uma pessoa inocente, pura e simplesmente porque estava impedindo o possível casamento de nossa filha. Pior, mãe, também atrapalhou a felicidade de Letícia porque ela estava enamorada de um rapaz pobre. Quem é ela, minha mãe? Como pude me enganar tanto com uma pessoa? Roberto chorava, desolado. Ao mesmo tempo, o seu quadro físico piorava, trazendo preocupação aos médicos que o estavam operando. Madalena, sua mãe, percebendo o problema, disse a Roberto, meu filho, mantenha-se em harmonia, pois, se você quiser voltar ao plano físico, precisa ajudar os médicos que estão tentando salvar a sua vida. Se me prometer que vai ficar bem, eu o levarei até Verônica. Acho que será um bom aprendizado para você. Roberto, então, enxuga os olhos e segue a mãe, que o leva para o quarto onde mãe e filha se encontravam. Ele as vê e sente uma emoção nova. Enquanto estamos no plano espiritual, nossas sensações e sentimentos palpitam em nós com profundidade e maior intensidade. Verônica e Letícia estão pensativas e chorosas. Madalena abre para Roberto algo como se fosse um painel, e ele passa a ver o que ambas estavam pensando. Ele se depara com as reminiscências de Verônica, de sua conscientização do amor profundo pelo marido e do medo de ficar só, do quanto o coração caridoso de seu marido fez com que eles se aproximassem e de sua atitude errada junto à filha, impedindo-a de ser feliz. Ele chorava, percebendo o quanto ela estava se desnudando frente ao momento vivido. Uma intensa emoção o tomou quando Verônica percebeu que ela, mais do que ninguém, precisava valorizar a vida, pois também tinha vindo de baixo e mesmo assim Deus a tinha concedido a bênção de um marido que a amava. Ao mesmo tempo, ele também via o martírio de sua filha. Percebia como ela sofria pela perda de seu namorado. Ele conseguiu entender todo o processo de mentiras e enganações em que ela se meteu para continuar por um pouco mais de tempo com seu grande amor. Seu coração doía de ver a filha passando por aquelas experiências, provocadas, pura e simplesmente, por preconceitos de sua mulher. Não, Roberto, ela não está passando por essa dor por culpa exclusiva de Verônica. Como você percebe nas próprias conclusões de minha neta, ela também poderia ter lutado pelo que queria. Você, mais do que ninguém, sabe que, se ela tivesse ido até você, toda a dor dela teria sido evitada, porque você não compactuaria com as ideias de Verônica. É verdade, não consigo entender por que Letícia não veio falar comigo. Por que aceitou a imposição da mãe sem me consultar? Faça uma análise de sua vida, Roberto.
Você sempre foi um pai que deu tudo o que a sua filha precisou, mas nunca foi muito presente. Sempre esteve financeiramente na vida delas, mas nunca pôde participar de forma mais íntima. Então, não seria normal para sua filha resolver esse problema contando com você, já que Verônica sempre foi o porto emocional de Letícia. O ponto primordial é que, quando desejamos algo, buscamos caminhos diferentes para alcançar resultados diferentes. Esses caminhos, infelizmente, não foram trilhados por Letícia até agora. Ao ouvir as ponderações da mãe, Roberto entendia. Mãe, se eu voltar, não poderei mais estar com a mulher que amo. Não sei o que farei, mas não posso perdoá-la. O que ela fez foi algo tenebroso. Percebendo que poderia ajudar Roberto, Madalena vinculou as emoções dele às da esposa, que começou a pensar em suas últimas atitudes. Meu Deus, o que fiz? Verônica estava com a cabeça entre as mãos. Como pude ter feito tudo isso? Eu não refleti nas consequências de minha ação. Como não imaginei que Mário, um homem sem escrúpulos, poderia tomar uma atitude tão drástica assim? O pior é que deixei muito claro que Paula era um empecilho. Mas não a queria morta, apenas fora do caminho. Não tive a sensatez de entender que tinha pedido a ele que a sequestrasse, que cometesse um crime. Ela me deixava com muita raiva por estar afastando Felipe de Letícia, mas o que não entendo é como a minha raiva por ela podia ser tão intensa. Pensando nisso agora, chegava a ser irracional. Como pude agir desse jeito? Para que Roberto pudesse compreender todo o processo, foi concedido a ele, naquele momento, a dádiva de relembrar de parte do passado em que Verônica, como mãe de Paula, sofreu os impactos de ter uma filha adúltera, ladra e fugitiva. Pela atitude caridosa de Felipe, ela e as outras filhas não tinham ido para a sarjeta, porém, naquela época, era como se tivessem ido. O seu nome tinha sido manchado. O seu ódio pela filha ingrata ultrapassou todos os véus do esquecimento, levando-a a odiá-la nesta vida. Paula, após ter fugido com Mário, deixou Verônica, Margarete e Letícia em situação muito delicada junto ao marido traído, porque ele não poderia continuar dando luxo à família de uma esposa infiel. Ele já tivera uma atitude muito digna com Vanessa e agora não poderia deixar as pessoas pensarem que não era um homem de pulso firme. Mas o seu coração não queria condenar aqueles 3 seres inocentes diante da falta de sua esposa. Assim, ele as deixou morar em uma casa simples, fora da cidade, com os poucos recursos que ele lhes dava mensalmente, por bondade. Verônica jamais perdoou Paula por isso. Isso, meu filho, não é desculpa para as atitudes atuais de Verônica, você bem sabe. Quando voltamos para o plano físico, trazemos conosco a vontade de solucionar as aflições construídas, mas para ela, por mais que fosse planejada a reconciliação entre ambas, os preconceitos falaram mais alto. Por favor, continue observando a sua esposa. Eu não sei por que tenho tanta raiva daquela menina, mas agora percebo que não tinha o direito de brincar com os sentimentos dos outros, principalmente os de minha filha. Foi imperdoável eu ter interferido no seu relacionamento com Pierre. Vê-la assim sem poder saber o que é viver a felicidade de ter ao seu lado o amor de sua vida, como eu tive, dói muito em mim. Roberto estava emocionado, percebia que ela estava sendo sincera, porque o seu coração brilhava com os pensamentos emanados. Ele sentia que a transformação de sua mulher era real. Mãe, apesar de ela estar sendo sincera, não poderia acobertar o seu ato. Ela cometeu um crime, meu Deus. Filho amado, eu sei disso. Somente você poderá escolher o que fará com o que sabe, mas, se foi autorizado hoje a saber dos motivos que a movem, foi para que não a julgue nem a condene. Ela necessitará de você e de sua filha para superar esse momento. Observe mais. Meu Deus, pensava Verônica, sei que fiz errado e, se acontecer alguma coisa com aquela moça, nem sei o que faço. Perdoe-me, Pai amado, por ter agido sem me preocupar com as consequências de meu ato. Eu não me importo com o que vai acontecer comigo, só não leve o meu marido para me punir. Salve aquele que sempre foi uma boa pessoa, um bom pai e o meu melhor amigo. Ele pode não me perdoar quando souber o que fiz, mas se ele estiver bem, me sentirei feliz. Roberto estava emocionado.
Percebia que ela tinha sido inconsequente, mas estava ali, durante horas, sentindo o peso de sua responsabilidade. Sabia que não poderia eximi-la da verdade que descobrira, mas sentia que ainda amava a sua esposa e isso não poderia ser negado. Neste instante, Roberto começou a sentir um repuxo, algo o estava atraindo quase que fisicamente para algum lugar. Madalena olhou para o filho com um olhar que demonstrava todo o seu amor e se despediu dele, dizendo: Filho querido, o seu momento chegou, você retornará ao seu físico. Não se lembrará de tudo, mas terá mais alguns recursos íntimos para que possa ver a vida de outra forma e auxiliar seus dois amores a encontrar a paz e a felicidade. Roberto voltou à consciência no centro cirúrgico, ouvindo ao fundo. Finalmente, a cirurgia foi um sucesso. E nada mais. Capítulo 67. Quando Felipe saiu da sala de cirurgia, sua assistente, que tinha sido orientada a anotar qualquer recado sobre o caso do sequestro, o aguardava com uma boa notícia: sua amiga tinha sido resgatada e estava bem. Felipe ficou parado no corredor, com lágrimas nos olhos, sem saber se ria, se chorava, se gritava. Ele sabia que não poderia sair dali naquele momento porque precisava ver a família de Roberto, mas tinha que ligar para Margarete. Margarete, você ficou sabendo? Sim, soube agora. A cirurgia acabou neste momento e estarei aí o quanto antes. Somente tomarei algumas medidas com a família de Roberto e vou para sua casa. O quê? Ela está aqui, neste hospital. Você também está aqui? Então, irei para o pronto-socorro agora mesmo. Até logo. Felipe estava radiante e, diante dos fatos, pediu à sua assistente que fosse até a família de Roberto lhes falar sobre a cirurgia e explicar a situação de sua amiga, dizendo a eles que depois iria encontrá-los. Foi direto ao pronto-socorro à procura de Paula. Lá estava ela com Cleto e Margarete, tomando soro com um tipo de sedação para uma melhor recuperação de seu estado emocional. Estava pálida, arranhada, machucada, com o pé imobilizado, mas linda. Felipe ficou ao seu lado, não se importando mais com nada. Deu-lhe um beijo em seus lábios, o que a fez abrir um pouco os olhos. Quando o viu, sorriu para ele, mas voltou a fechá-los. Margarete o abraçou, sabia que Felipe estava ansioso por notícias e pediu ao Cleto que fosse com Felipe para o corredor e descrevesse tudo o que presenciou. Com lágrimas nos olhos, Cleto contou tudo o que aconteceu, inclusive informou que o seu filho Mário tinha ido direto para a prisão, junto com os demais traficantes. Eles tinham achado na localidade uma enorme quantidade de armas, munição, drogas e dinheiro. Além do sequestro, eles também seriam enquadrados em outros crimes. Cleto, imagino a sua dor. Disse Felipe. Acredito que não, meu amigo, a minha dor é mais profunda ainda do que você pode imaginar. Antes de sairmos de lá, Paula disse ao delegado Martins que descobriu um corpo quando tentava fugir, em um local perto do rio. Cleto dá um suspiro profundo. Felipe, segundo o próprio Mário, esse corpo é o de minha amada esposa que sumiu há alguns anos e que ele dizia que tinha nos abandonado. Cleto agora soluçava com a dor que o consumia. Felipe o abraçou como se abraça uma criança desamparada e ficaram ali alguns minutos, dando a Cleto a oportunidade de chorar verdadeiramente pela morte de sua esposa. Estavam ainda no corredor quando, vendo aquele senhor chorando nos braços de Felipe, Letícia pensou que Paula tivesse morrido e interrompeu a sua marcha, colocando a mão na boca com um olhar de desespero. Felipe, vendo o estado de Letícia, pediu desculpas a Cleto e veio até ela. Percebeu que tinha imaginado o pior e então abraçou-a, dizendo que a sua amiga estava bem. Letícia tinha medo da desconfiança que preenchia o seu coração sobre a participação de sua mãe naquela tragédia. Quando a assistente de Felipe chegou ao seu quarto e deu a notícia sobre o resultado da cirurgia e do porquê de Felipe não estar ali com elas, sua mãe caiu em um choro compulsivo, como se tivessem tirado uma culpa dilacerante de suas costas. Foi Verônica quem disse para Letícia ir visitá-la, saber como ela estava. Letícia não tinha dúvidas de que sua mãe sabia a quem a assistente de Felipe se referia. Somando isto ao que sua mãe tinha lhe falado no dia anterior com relação ao fato de Paula ter sido raptada, tudo dava margem às mais graves desconfianças.
Felipe, então, leva Letícia até o quarto, apresentando-a a Margarete. Ela cumprimentou Margarete e se virou para Paula, que estava com os olhos fechados. Sentiu um carinho enorme e espontâneo pelas duas e, vendo-as, não podia crer no que sua mãe tinha lhe falado sobre elas. Voltando-se para Felipe, perguntou: Felipe, o que aconteceu com ela? Sua assistente nos disse que ela foi sequestrada. Meu Deus! É verdade, Letícia, foi sequestrada por um conhecido dela. Passou maus bocados nas mãos dele, até porque não estava sozinho e os amigos de Mário eram muito perigosos. Deve ter sentido muito medo. Letícia olhava para Paula enquanto Felipe explicava. Sentia pena dela e imaginava as dificuldades que poderia ter passado nas mãos daqueles homens. Não queria pensar mal de sua mãe, mas tinha quase certeza de que ela tinha algo a ver com isso. Enquanto pensava, Paula abriu os olhos, viu Letícia e sorriu para ela, o que fez com que esta, automaticamente, pegasse em sua mão e a confortasse com o olhar. Felipe e Margarete perceberam que a atitude de Letícia foi espontânea e carinhosa, trazendo-lhes grande conforto. Felipe sabia que o momento era aquele e que não poderia mais se furtar a tomar uma providência real quanto ao término de seu relacionamento. Letícia, gostaria de apresentá-la à minha futura esposa. Letícia, Margarete e a própria Paula se surpreenderam com aquela declaração, mas Letícia, mais do que ninguém, sabia que ele não poderia mais esperar. Se a amava, depois do que aconteceu, não hesitaria mais em ficar perto dela e protegê-la. Sem soltar a mão de Paula, Letícia disse-lhe: Felipe, fico muito feliz por vocês dois. Entendo os seus sentimentos e não vou mais segurá-lo em um relacionamento que não tem qualquer futuro para ambas as partes. O seu compromisso comigo está desfeito e, mesmo não podendo falar com papai agora, quando ele estiver bem, farei com que ele entenda os nossos sentimentos. Espero que vocês possam ser felizes juntos por toda a vida. Paula sentiu muita paz com Letícia e, mesmo sabendo que ela era a antiga namorada de Felipe, não se importou com isso. Simplesmente gostou dela e não queria que fosse embora. Enquanto fechava os olhos pelo efeito dos remédios, não largou a mão de Letícia, como se fosse uma grande amiga. Esta, por sua vez, não saiu do seu lado enquanto não percebeu que tinha dormido. Margarete chamou Felipe no canto do quarto e lhe disse: Duas almas que se reencontram. Sinto que crescerá daí uma bela amizade. Capítulo 68. Na delegacia, Mário estava muito assustado. Estava em uma cela com outros detentos, mas não conhecia nenhum daqueles. Gaston estava ao seu lado, aguardando a chegada de Abigail com Vanessa para que outra etapa do resgate se fizesse. Ali, naquele cantinho da cela, ficava balbuciando que não tinha sido ele. Ambas chegaram naquele ambiente muito conhecido desta última. Perceberam que as lembranças de Mário o atormentavam. Sem que Abigail pedisse, Vanessa foi até Mário e viu que os pensamentos dele pareciam um filme que passava lento e sem sentido. Tinha se drogado há poucas horas e sua condição psicológica não ajudava. Então, ela começou a ajudá-lo a trazer discernimento aos seus pensamentos, fazendo com que se lembrasse de ter escutado tiros e muito barulho. Conseguiu também se lembrar de que não tivera qualquer reação para fugir ou mesmo para usar sua arma para se proteger, o que foi melhor para ele. Viu o que aconteceu com Pezão: por ter reagido, foi morto sem piedade. Abigail estava orgulhosa de Vanessa, ela fazia tudo aquilo com muito carinho. Não sentia nela nenhum sentimento menos digno, ao contrário, fazia aquilo para que Mário pudesse entender suas ações e, por consequência, crescer com aquelas experiências o mais rápido possível. Relembrava os seus sentimentos quando viu o seu pai, ali, ao lado daqueles policiais. Não acreditava que o seu próprio pai o tinha traído e trazido à polícia para prendê-lo. Quando Cleto tentou falar com ele, reagiu, como se a culpa de tudo o que estava vivendo não fosse um reflexo de suas próprias escolhas. Não fale comigo nunca mais. Como você teve coragem de trair o seu próprio filho? Trouxe os policiais até mim para me prejudicar. Você não é mais o meu pai. Cleto ficou arrasado e isso trouxe uma enorme satisfação para Mário. Enquanto os policiais o colocaram sentado ao lado dos demais comparsas,
perto de uma das paredes da casa sede ele viu Paula, chorando, ir ao encontro de seu pai como uma criança que se aconchega nos braços de um conhecido. Cleto a levou para descansar em uma das viaturas da polícia. Mário percebe que Paula faz gestos para o delegado que, neste momento, estava orientando os demais policiais para que vasculhassem toda a chácara atrás de mais armas, drogas ou outro tipo de provas que pudessem caracterizar outros crimes praticados por aquela quadrilha. Quando pôde, o delegado foi até ela, que lhe falou alguma coisa. Mário, abaixando a cabeça que latejava freneticamente, somente a ergueu quando Cleto veio até ele gritando: "Como você teve coragem? Como você teve coragem de matar a sua própria mãe? É ela, não é? Naquela cova rasa, ela fazia tudo por você. Você era o bem mais precioso que tinha na vida." Mário não conseguiu sustentar o olhar de seu pai, aquelas palavras o atingiram como uma punhalada em seu coração. Jamais imaginou que Cleto descobriria o segredo sobre o paradeiro de sua mãe. Nesta hora, Mário sente-se acuado e, como um menino temendo o castigo, fala com voz fraca: "Não fui eu que a matei, pai, não fui eu. Foi Pezão que a matou porque ela descobriu o nosso segredo e ele me ameaçou, dizendo que, se eu o delatasse, mataria a mim também e ao senhor." Mário chorava e ficava dizendo, alienadamente, como para se convencer: "Não fui eu, não fui eu. Minha mãe, perdoe-me, perdoe-me." O delegado levou Mário para que pudesse mostrar onde estava escondido o corpo de sua mãe e esclarecer com detalhes como foi que ocorreu a sua morte. Se antes estava com raiva do pai, agora ele só queria o seu amparo. Com dificuldade, falava para os policiais como se descrevesse um filme do qual ele não fazia parte. Tudo estava sendo filmado para condenação futura. Depois que mostrou onde estava o corpo de sua mãe, não viu mais o seu pai. Tinha sido demais para ele. A decepção estampada em seu semblante era evidente. Quando voltou para a sede da chácara, seu pai já tinha ido embora. Mário tinha dificuldade de entender todo o processo, ainda sofria os efeitos das drogas, o que lhe acentuava alguns sintomas de debilidade mental, mas, com a ajuda de Vanessa, estava iniciando o seu processo de recuperação. Ali, naquela cela cheia de bandidos, repetia para si, insistentemente, como ele próprio arruinara a sua vida. Capítulo 69. No dia seguinte ao do resgate, Paula já estava em casa. Era noite quando a campainha tocou. Era Felipe, e trazia uma visita inesperada: "Letícia." "Olá, Paula. Espero que a minha visita não a incomode", disse Letícia, timidamente. "Claro que não, Letícia. Adorei que pôde vir hoje com Felipe." Antes de Paula sair do hospital, Letícia tinha ido até ela, mais uma vez, para conversarem. Ficaram ali quase 2 horas como se fossem velhas amigas, e quando Felipe disse que precisava levá-la para casa, as duas combinaram que se veriam de novo. Apesar da linda amizade que nascia, Letícia estava vivendo um momento bastante desgastante. Roberto ainda estava no hospital e Verônica enfrentava os seus dilemas legais e morais. Quando Roberto acordou de sua cirurgia, tinha em seu consciente alguma lembrança daquela experiência no plano astral junto à sua mãe. Sentia que não trouxera consigo todas as verdades que lhe foram apresentadas, mas o seu ser estava apto para fazer a escolha de perdoar Verônica e apoiá-la em seu momento de dificuldade. Não houve necessidade de ele ou de Letícia a questionarem sobre nada, pois ela mesma, logo cedo no dia seguinte, confessou o seu crime. Aproveitou o momento em que Felipe entrou no quarto para ver Roberto e contou tudo. Verônica explicou sua participação no sequestro e aproveitou o momento para confessar as suas atitudes equivocadas na tentativa de impedir que Letícia continuasse o seu relacionamento com o rapaz pobre da Europa. Falava e chorava, pedindo perdão. "Mãe, não fique assim. Não posso deixar de dizer que o que a senhora fez com a Paula foi horrível. A senhora, talvez sem perceber, deu a Mário carta branca para ele fazer o que quisesse com ela, até matá-la. Mas não posso ficar bem comigo mesma se der as costas para a senhora agora, quando mais precisa de mim. Eu a amo e tentarei ajudá-la no que puder. Quanto ao meu relacionamento com Pierre, também tive culpa pelo término de meu namoro. Então, não quero jogar sobre a senhora a culpa que também é minha.
Roberto só olhava para Verônica, com lágrimas nos olhos. Não podia falar muito tampouco se emocionar, mas sentia que tudo aquilo, apesar de ser muito grave, merecia o seu perdão e que tanto ele como a filha não podiam abandoná-la agora em sua infelicidade. Felipe, no entanto, pensava, como Verônica pôde fazer uma coisa dessas? Foi por isso que ela teve aquela reação ontem quando me viu. Olhou-me com medo porque já sabia do sequestro e tinha receio do que eu poderia descobrir. Felipe, sei que para você deve ser mais difícil aceitar tudo o que fiz, mas só peço a você que entenda que eu realmente acreditava estar ajudando você e Letícia. Todo o resto é indefensável e, em razão disso, quero que todos saibam que vou me entregar. Arcarei com as consequências de meus atos. Ligarei para o advogado da família pedindo orientação para o meu caso. Felipe não sabia o que dizer, era tudo muito difícil. Pediu licença e saiu daquele quarto que o estava sufocando. Pensou em ligar para Paula, mas sua intuição disse que não era o melhor a fazer naquele momento. Diante de sua família, Verônica criou coragem e ligou para o advogado. Antes de o delegado Martins tomar qualquer providência no tocante à prisão de Verônica, pois Mário já a tinha entregado, ela se apresentou na delegacia e, diante de sua apresentação espontânea e sem ter havido flagrante, não foi presa, mas o inquérito policial estava sendo formulado contra ela e os demais criminosos. Naquele mesmo dia, Letícia queria contar para sua nova amiga sobre a participação de sua mãe em seu sequestro. Por isso, pediu a Felipe que a levasse para vê-la, e é assim que vamos encontrá-la chegando à casa de Paula naquela noite. Paula e Margarete, o que tenho para lhes falar não é fácil para mim, mas prefiro que vocês saibam pela minha boca e não pelos jornais que circularão amanhã ou nos próximos dias. Respirando profundamente, Letícia começou. Minha mãe está sendo processada juntamente com o Mário pelo seu sequestro, Paula. Ante a reação de surpresa das duas, Letícia falava com dificuldade, vergonha e lágrimas nos olhos, mas não se intimidou e continuou. Ela, sabendo que Mário gostava de você, incentivou-o financeiramente para que a levasse para longe de Felipe, porque entendia que você era uma interesseira que queria estragar o meu futuro com ele. Ela me mostrou um dossiê sobre o seu passado, conseguido por meio de um investigador particular. Nele está registrado que você foi amante de um bandido, que era ladra e péssima filha, entre outras coisas. Sei que vocês têm tudo para nos odiar a partir dessa minha confissão, mas ela é minha mãe e não posso deixar de apoiá-la. Meu pai e eu entendemos que a lei tem de ser aplicada e não queremos, nada mais nada menos, do que os benefícios que a própria lei pode dar a ela. Se ela tiver de ficar presa, teremos que aceitar, mesmo com dor no coração. O que posso dizer para vocês é que ela está muito arrependida e realmente não pensou que fosse fazer tanto mal a você. Paula escutava tudo com os olhos cheios de lágrimas. Era difícil lembrar tudo o que tinha passado, mas pensar que a mãe de Letícia tinha agido de forma que aquele sofrimento a atingisse doía muito. Lembrou-se de que Mário falara com ela sobre uma tal de Verônica. Margarete, por sua vez, estava tentando entender suas emoções. Aquela informação lhe causava profunda dor e ela tentava não ser injusta com aquela moça inocente que estava ali procurando redimir sua mãe de uma ação intolerável. Com a graça de Deus, eles não estavam sozinhos, seus mentores estavam ali, preparados para aquela revelação. Até Felipe precisava de Pércio naquele momento, porque ele tinha aceitado levar Letícia para conversar com Paula sobre o ocorrido, mas ainda não tinha aceitado tudo o que ouvira no hospital. Cada um se posicionou para auxiliar os seus tutelados, levando-lhes a possibilidade de ficarem bem para compreender aquela experiência de vida. Os espíritos ali presentes impulsionavam os pensamentos de seus tutelados para a ideia de que nenhum deles chegou ao ponto de pagar alguém para cometer um crime. Mas será que poderiam ficar impunes se tivessem de passar pelo tribunal de suas consciências? Paula tentava raciocinar sem as emoções que a sufocavam. Ao ouvir do dossiê com o relato de suas ações, sentiu em sua face o tapa das próprias dificuldades e, pelo que Letícia descrevera, ele não continha mentiras. Olhando para o seu passado, via que sua história não era bonita, ela realmente foi companheira de um bandido e, a outra, de sua vida.
Antes, tinha abandonado sua mãe à própria sorte, com problemas de saúde e retirado de seu lar muitos objetos que não lhe pertenciam. Ora, não tinha sido isso mesmo que Felipe pensava dela desde o início. Sua mãe poderia ter morrido em um dos infartes que teve pelas suas atitudes egoístas e de filha mimada. Estavam todos calados e Letícia mantinha-se cabisbaixa, sem saber o que fazer. Ela jogara uma bomba naquela família e estava ali aguardando o quê? Sentindo que deveria falar alguma coisa e sair, Letícia pronunciou-se: peço desculpas por trazer mais dor aos seus corações, por isso, vou-me embora. Letícia, disse Paula num rompante, por favor, perdoe-nos. Realmente você está certa quando disse que trouxe aos nossos corações mais dor, mas não se culpe por isso. Primeiro, porque você não pode ser responsabilizada pelas atitudes equivocadas de sua mãe. Segundo, quem somos nós para apontarmos o dedo e a julgarmos? Quem fará isso será a justiça dos homens e a de Deus, e não nós. Espero estar falando por nós três quando afirmo que, se não quero odiar Mário que agiu como agiu, não quero odiar a sua mãe também. Não desejo construir essa prisão de ressentimentos para mim, estou cansada de reafirmar valores que só me trazem mais sofrimento por causa da preservação de um orgulho que precisa ser trabalhado em mim de melhor forma. Paula olhou para todos e, vendo que Felipe e sua mãe concordavam, continuou. Quando afirmo que nos trouxe mais dor, estou me referindo à necessidade que cada um de nós tem de analisar o seu íntimo e lembrar que somos falíveis e que erramos muito nesta vida. Quando estava naquela chácara, tive tempo de pensar nas besteiras que fiz e percebi que ainda tenho muita coisa para aprender. Em razão do meu orgulho, não falei para você sobre o que Mário tinha feito comigo antes e a verdadeira razão para eu não ter mais saído com ele. Paula respirou profundamente, acreditava que precisava fazer também as suas confissões e contou que não tinha sido a primeira vez que Mário a tinha sequestrado, que ele já havia tentado estuprá-la e, por muita sorte, conseguira fugir dele. Mas, por vergonha e para salvaguardar o seu orgulho, não teve coragem de falar para ninguém. Seria o mesmo que admitir que ela errara, e a sua mãe, novamente, acertara sobre a índole de alguém com quem se relacionava. Talvez, mamãe, se eu tivesse lhe contado, não teria me deixado ir com ele, e deixaríamos de vivenciar momentos de tão grandes traumas. Naquele cárcere, percebi que muitas dores pelas quais passei foram em decorrência de valores deturpados que possuo e que me impedem de ser realmente feliz. Com a cabeça baixa e falando baixinho, confessa. Também não contei a vocês que tive a oportunidade de matar Mário naquela chácara, peguei a arma dele enquanto estava dormindo. Tive muita raiva dele e, por poucos segundos, eu quis fazer isso. Poderia ter evitado metade do meu sofrimento, e possivelmente todos justificariam a minha ação, mas em meu coração eu sabia que não era o certo a fazer, que, se fizesse aquilo, estaria vinculada negativamente a ele pela eternidade afora. Com lágrimas nos olhos, olha diretamente para Letícia e diz: eu descobri em você uma grande amiga e não quero perdê-la por escolher, de novo, o caminho obscuro do orgulho equivocado. Depois, Paula levantou-se do sofá e foi dar um abraço apertado em sua nova amiga, que ela sentia como se fosse uma irmã. Ao se afastarem, ela lhes suplicou: compreendo a sua atitude de ajudar sua mãe e lutar para que ela possa sobreviver a esse momento que acredito ser de muita dor para a sua família. Só não me peça, agora, que eu aceite as medidas que ela tomou contra mim. Não desejo nada de mal a ela, mas ainda me dói muito lembrar tudo o que passei. Entendo perfeitamente, e tenha certeza de que nem eu nem mamãe exigiríamos isso de você, é por isso que ela não está aqui. Felipe percebe que é o momento de descobrir algumas verdades que poderiam ser descortinadas por Letícia. Assim, perguntou: Letícia, já que você veio aqui para nos esclarecer sobre o que aconteceu, talvez possa nos trazer luz a questões para as quais ainda não temos respostas. Claro, Felipe. Se puder ajudar, ficarei feliz. O que exatamente aconteceu naquela última festa? Você sabia que eu já não a amava, mas mesmo assim ficou cheia de carinhos comigo. Letícia ficou rubra. Naquela festa, mamãe tinha me pedido para conseguir umas fotos de nós dois juntos para afastar você e Paula.
Como já falei para vocês, nós pensávamos que Paula fosse uma interesseira que o estava enganando. Pensando assim, concordei com mamãe em atendê-la. Somente depois, mamãe me explicou como iria conseguir o seu objetivo. Quando soube, fiquei chocada com tudo aquilo. Renata participou desse plano? Infelizmente, tenho que dizer que sim. Mamãe prometeu a ela uma recompensa por qualquer informação útil sobre vocês. Quero que entendam, entretanto, que o dossiê de Paula não nos dava margem a duvidar sobre sua má índole. Sinto muito, Paula. Acredito que ele deve ter sido forjado. Infelizmente, não foi, ele é verdadeiro. Disse Paula, cabisbaixa. Paula, não é assim. Disse Margarete em sua defesa. É assim mesmo, mãe, não quero mais viver de mentiras e preciso enfrentar o meu passado. Paula respirou fundo, olhou para Felipe e Letícia e prosseguiu. Errei muito quando jovem, era uma filha que não enxergava a mãe maravilhosa que tinha. Sempre tive muito amor por mamãe, mas não percebia que ela me amava tanto que se sacrificava por mim. Pode parecer absurdo, mas eu achava que era obrigação dela fazer tudo por mim. Então, jamais a ajudei nos serviços domésticos, a pagar as contas de casa, em absolutamente nada. Quando conheci Fabrício, foi pior. Achei que ela queria que eu ficasse sempre ao seu lado e não me deixaria ser feliz. Então fugi com o homem que amava e carreguei junto muitas coisas que não me pertenciam. Se Fabrício nunca foi honesto comigo, eu também não fui com a minha mãe. Paula parou de falar e olhou nos olhos da mãe, como a pedir desculpas pelo seu comportamento. Margarete sorriu para a filha compreensivamente, e ela retomou sua confissão. Fabrício me fez juras e promessas de amor eterno, mas era casado com outra que esperava um filho dele. Segundo Mário, ele teve algum problema sério que o forçou a sair da cidade. Como, além da inocência, eu tinha recursos financeiros para ajudá-lo, me iludiu para fugirmos juntos. Não sabia de seus negócios desonestos nem de sua família, mas também jamais quis saber, jamais questionei seus comportamentos estranhos. Felipe já tinha ido se sentar ao seu lado, abraçando-a, para que tivesse forças para continuar as suas confissões. Olhando para ele, finalizou, diante de tantos equívocos, posso dizer que aprendi muito com as minhas trapalhadas, mas não posso condená-los por terem pensado coisas negativas sobre mim. Paula, o que percebo, disse Letícia, é que todos nós já erramos. Uns um pouquinho mais que os outros, mas todos nós estamos aprendendo. Não posso condená-la, porque também sofro pelas escolhas erradas que fiz. Felipe, jamais deveria ter aceitado as artimanhas de mamãe, mas, pelos vários motivos já expostos, eu acreditava que o estava ajudando. O que você não sabe é que em Londres me apaixonei perdidamente por um rapaz pobre, trabalhador e esforçado. Quando liguei para minha mãe para lhe contar, ela não aceitou o meu relacionamento. Por medo, por covardia, não lutei por esse amor e hoje o perdi. Por isso, entendo o amor de vocês dois. Espero que nunca desistam um do outro e que sejam muito felizes juntos. Por mais que eles tivessem perguntas a fazer, parecia que todo o resto perdera a importância. O que importava era o futuro. Capítulo 70. Os dias seguintes foram muito difíceis para todos. As manchetes dos jornais falavam sobre a participação de Verônica no sequestro da namorada oculta de seu futuro genro. Foi um escândalo na sociedade, e ninguém acreditava que ela pudesse estar envolvida num crime tão terrível como aquele. Os jornais não perdiam a oportunidade de sujar a reputação dela, dizendo horrores sobre sua origem humilde e os possíveis motivos que a levaram a participar do crime. Letícia e Roberto faziam o possível para que ela sentisse o apoio deles, mas estava sendo muito difícil. Tudo o que Verônica mais prezava estava ruindo, sua reputação e posição perante a sociedade. Ela não saía de seu quarto desde que fora à delegacia, chorava muito e pedia para o médico lhe dar tranquilizantes fortíssimos. Nem ir ao hospital ver Roberto ela conseguia. Letícia não sabia mais o que fazer até que sua avó, mãe de Verônica, chegou à sua casa. Vovó, que bom que a senhora está aqui. Por que não nos avisou que viria? Mandaríamos um motorista ir buscá-la. Minha neta querida, não se preocupe, estou aqui para ver Verônica.
Onde ela está? Letícia, com medo de sua mãe não ser muito acolhedora naquele momento, diz. Ela não está muito bem, como a senhora sabe. Talvez seja melhor avisá-la de que está aqui. Não se preocupe, eu sei me virar com sua mãe. Falou Fátima, subindo em direção ao quarto da filha. Bateu na porta, não ouviu nenhum som. Bateu de novo, ninguém respondeu. Então, abriu a porta devagar, percebeu que o quarto estava escuro e alguém estava deitado na cama. Sentou-se na beirada da cama e começou a fazer carinho nos cabelos daquela que era o seu presente divino. Verônica dormia e Fátima observou que há muito tempo não podia fazer isso em sua filha. Como ela pôde se afastar tanto dos seus pais? Fazia muitos meses que ela nem ligava para saber como estavam. Roberto sempre fora um genro excelente e queria que os pais de sua esposa fossem morar com eles. Ela e o marido sabiam, entretanto, que Verônica não ficaria satisfeita, que sempre tivera vergonha deles e de sua origem humilde. Então, tentou levá-los para um bairro melhor, mas Dona Fátima não queria sair do lugar em que moravam. Enquanto acarinhava a filha, Fátima se lembrava de como foi difícil para ela engravidar. Foram anos tentando e, quando já tinha perdido as esperanças, foi surpreendida com uma gravidez de risco. Teve de parar de trabalhar como empregada doméstica e isso piorou muito a condição financeira do casal, mas ambos sabiam que aquele bebê era muito importante. No 7º mês, Verônica nasceu e ficou mais 40 dias lutando pela vida numa UTI neonatal pública. Apesar do susto, saíram de lá com o presentinho de Deus nos braços. Fátima sorria com as lembranças da infância de Verônica, que sempre foi muito alegre e determinada. Infelizmente, também não aceitava as dificuldades pelas quais passavam e culpava a mãe por ela não trabalhar para melhorar a condição de vida deles. Fátima teve uma complicação no parto e vivenciou uma quase morte e, como sequela pelo tempo em que ficou sem oxigenação no cérebro, teve uma paralisia severa de um lado do corpo, impossibilitando-a de trabalhar. As cobranças que recebia da filha a faziam sofrer muito em vários momentos. Seus pensamentos foram interrompidos por Verônica, que acordava. Mãe, o que faz aqui? Sabia que precisava de mim, então estou aqui. Como a senhora soube? Leu nos jornais? Liguei para seu marido como sempre faço e ele me contou, filha. Como você está? Estou muito mal, mãe. Nunca imaginei que pudesse sentir tanta dor e tanto remorso por uma ação inconsequente que tive. Minha filha, então abandone o remorso e vamos atingir o arrependimento, porque o primeiro escraviza e o segundo, liberta. Verônica começou a chorar, lembrou-se de como era bom conversar com sua mãe quando tinha dificuldades emocionais. Todas as vezes em que se via em conflitos íntimos, via em sua mãe uma fonte de carinho e sabedoria. Fátima era uma benzedeira, uma conselheira para muitos vizinhos que, desprovidos de recursos financeiros, a procuravam em busca de curas físicas e emocionais. Verônica achava que ela deveria cobrar aquelas consultas, mas a mãe se recusava firme e repetidamente a fazer isso, o que de graça recebi, de graça dou. Mãe, não sei o que Roberto lhe falou, mas o que fiz foi horrível. Se você sabe que o que fez foi ruim é porque tem consciência de sua ação, e isso é um bem precioso. O pior é quando não temos consciência do que fizemos e não podemos dar a nós mesmos condições de modificar nossas ações e sentimentos. Fátima, como boa médium que era, dava lugar para Cíntia intuí-la, levando à sua filha algumas palavras de conforto e também de aprendizado. Está na hora de você mudar, Verônica. Por anos, pedimos que você observasse as suas emoções e, por consequência, as suas atitudes quando contrariada. Agora, depois de muito plantar, terá de colher os frutos de suas ações, mas não tema. Deus nos dá apenas fardos que conseguimos carregar, pois Ele é o nosso grande professor, justo e bom. Você não entende, minha mãe. O que fiz me levará à prisão. Minha filha, por quantos anos você se encontrou aprisionada por suas ideias preconceituosas? Por quanto tempo você se deixou aprisionar por sua vaidade e orgulho desmedido, meu amor? Eu bem sei o quanto você ama a mim e ao seu pai, mas não vinha nos ver porque a sua vergonha a impedia.
Está na hora de se libertar dessas convicções, de entender que podemos estar livres fisicamente, mas aprisionados por nossas crenças equivocadas. Da mesma forma, podemos estar fisicamente em uma prisão, mas nos sentirmos livres em nossa consciência emocional. Fátima parou de falar alguns minutos para deixar Verônica pensar. Depois, continuou. Sabe o que vejo acontecer agora? Antes mesmo de se ter um veredito sobre o seu crime, você já se aprisionou. Não deixe de aproveitar a sua família, use o tempo a seu favor, invista em sua mudança interior. Se você prejudicou alguém, vá até ele e peça perdão. O que posso dizer a você é que, se essa pessoa não conseguir perdoá-la agora, isso faz parte do processo, mas você terá dado o primeiro passo para o seu autoperdão. Verônica abraçou a mãe como há muito tempo não fazia. Como ela a amava. Como ela pôde abandonar os pais e não entrar em contato com eles. Ela sabia a triste resposta, tinha vergonha deles. Ficaram assim por alguns preciosos minutos. Depois, Verônica levantou-se da cama e foi se arrumar. Enquanto tomava banho, conversava com sua mãe, como fazia quando era criança. Perguntou sobre o seu pai, se estavam bem, sobre coisas que ela não sabia porque simplesmente não ligava para saber. Quando terminou de se arrumar, deu a mão à sua mãe e desceu para ver a família. No meio da escada, ela parou, estava com medo dos olhares dos empregados e começou a temer o julgamento dos outros. Ari, seu antigo comparsa espiritual, ainda estava fazendo o seu serviço, tentando colocar na cabeça de Verônica como seria vergonhoso ser criticada por seus empregados. Logo eles que, até então, não eram ninguém para ela. Verônica queria desistir e voltar para o quarto, mas sua mãe a abraçou e lhe disse: Viva a vida e não se aprisione por seus pensamentos equivocados, pois não somos seres especiais, apenas filhos de Deus aprendendo a caminhar. Com a energia do amor de sua mãe, Ari foi automaticamente afastado de ambas, não conseguindo mais influenciar Verônica. Ele foi para o quarto dela, que ainda estava impregnado da energia desequilibrante que precisava para respirar. Ari não entendia por que Vanessa não aparecia nem o chamava para lhe dar outras instruções, estava ficando preocupado. Não gostou daquela história de ela ir sozinha para aquela chácara, mas foi uma exigência dela e ele não discutia as suas ordens. Pelo que ouviu dizer, Vanessa não conseguiu o seu intento e agora, depois de tantos dias, ainda não tinha aparecido. Pensando nisso, resolveu chamá-la. Nada. Diante de sua ausência, decidiu que não poderia continuar ali. Mandou alguns de seus colaboradores ficarem com Verônica e saiu para procurar Vanessa. Nada. O que tinha acontecido? Começou a ficar preocupado, não podia acontecer nada com ela, ele não permitiria. Quando Ari começou a pensar em Vanessa, esta sentiu automaticamente o seu chamado, mas se encontrava internada e adormecida, num processo regenerativo do perispírito que a impossibilitava de ir até ele. Abigail, que a acompanhava, percebeu a sua aflição e foi até ele para descobrir o que estava acontecendo. Ari não podia vê-la. Estava no quarto de Vanessa procurando algo que pudesse mostrar-lhe o que tinha acontecido, mas não havia nada ali. Sentou na cama e, parecendo desesperado, colocou a cabeça entre as mãos como se não soubesse o que fazer. Abigail foi até ele e emanou uma energia reconfortante, quase sonolenta, e sem pensar muito ele se deitou naquela cama e começou a pensar sobre a sua vida e sobre Vanessa. Minha vida neste plano mudou quando a conheci, ela era inteligente e determinada, e eu, um bronco. Como me senti importante quando ela me escolheu como seu aliado e braço direito. E agora eu não consigo achá-la. E se ela foi pega pelos da luz? Eu não me perdoarei. Abigail queria que ele analisasse os seus sentimentos, pois em todos esses anos em que obedeceu Vanessa jamais se permitiu observá-los. E se ela foi capturada? Como a recuperaremos? Sempre ouvi falar que, depois que eles capturam alguém, não há retorno. Mas eu não poderia viver sem ela. Ela é o cérebro. Ari, sonolento, deixava as defesas mais frouxas e Abigail conseguia levar-lhe os pensamentos adequados à sua autoanálise. Será que é só por isso que não quero perdê-la? Não, ela também é minha única amiga e,
por muitas vezes, me ajudou, não porque eu era o seu braço direito, mas porque se importava com ele, eu via isso em seus olhos. Abigail deu, então, a cartada final, fazendo com que ele se lembrasse de um detalhe interessante, porque eu a vejo com roupas e penteado diferentes. Ela sorri para mim com os olhos brilhantes e o meu coração bate descompassado, minha boca está seca. Sim, lembro-me, ela é jovem e rica e eu sou um mero cavalariço, nos amamos e não podemos ficar juntos. Seu pai nos descobriu juntos em uma tarde, nos beijando, e me mandou para muito longe. Disse-me que, se eu aparecesse por aquelas bandas, me mataria. Fugi como um cachorro sarnento, mas nunca me perdoei por isso. Algum tempo depois, numa briga de bar, fui esfaqueado numa traição e morri. Mas, mesmo morto, eu a encontrei e fiquei com ela. Eu alimentava nela os desejos carnais que tínhamos quando estávamos juntos e nada podíamos fazer. Quando ela se casou com aquele velho, mantive-me ao seu lado, o que lhe trazia uma fome sexual que nunca era saciada pelo marido. Vi Vanessa se envolvendo com outros homens, mas sabia que era a mim que ela queria. Poderia ter quantos homens quisesse, mas, ainda assim, não seria suficiente. O problema é que a descobriram, e isso a levou à desgraça. Eu sabia que a culpa era minha e então a abandonei. Lutei com todas as minhas forças para não procurá-la. Quem sabe ela seria mais feliz sem mim. O que será que aconteceu para ela chegar nesse plano num estado em que não a reconheci? E a culpa foi minha. Ari deixava as lágrimas rolarem por sua face desgastada. Eles não se reconheceram, mas o seu amor por ela ainda estava íntegro. E agora, onde ela está? Agora que se lembrava de tudo, ela tinha sido retirada de novo do seu lado. Não aguento mais isso, estou cansado desse sofrimento e meu coração está partido por tê-la perdido de novo. Não sirvo nem para protegê-la. Pensava transtornado. Abigail sabia que este era o momento, deixou-se aparecer devagar, diminuindo ao máximo a sua luz angelical. Ari ficou com medo, queria sair dali, mas não tinha forças. Levantou-se da cama com dificuldade. Olá, Ari, sou Abigail, amiga de Vanessa. Sei onde ela se encontra, gostaria de vê-la. Como posso saber que não é uma armadilha para me capturar? Não acredito que Vanessa tivesse uma amiga entre os da luz. Como não? Por mais que nos percamos em nossa jornada evolutiva, construímos pelos nossos caminhos os amigos e amores. E estes estarão dos dois lados de nossas escolhas, nas trevas e na luz. Então, por que não os vi até agora? Você permitiu a aproximação deles? Você se abriu para enxergá-los em seu viver. Até este momento, você tinha se lembrado de Vanessa e reconhecido quem era ela. Ari abaixou a cabeça. Não queria que a, da luz, visse a sua vergonha. Ari, são muitos os que o aguardam deste lado, que rezam todos os dias para que possa enxergar o seu lado humano. O fato de no passado ter fugido diante da ameaça do pai de Vanessa não o transforma em um cão covarde. Mas é isso que sou. Vocês não se reconheceram fisicamente, mas se identificaram imediatamente pelos sentimentos, por isso a união livre e sincera de ambos. Você quer saber por que não se reconheceram? Por ter se entregado à vida promíscua, ela teve o corpo espiritual desgastado, você, por acreditar ser um animal sem valor e covarde, por se entregar de corpo e alma à bebida, teve também o seu perispírito modificado por sua própria ação e vontade, quando se convenceu que não era nada além de um cão sarnento. Então, Abigail abre a porta do armário de Vanessa e faz Ari se deparar com a sua imagem num espelho. Ele toma um susto. É claro que já tinha se visto, outras vezes, no plano astral, mas nunca tinha se fixado em sua imagem. Ele era uma figura humana que lembrava a forma de um cão cheio de chagas. Isso é uma enganação sua, não sou assim. Não sou eu quem o engana. Quando desejamos, quando acreditamos, nosso corpo espiritual toma a forma que queremos. Você precisa deixar de acreditar que é um cão, para deixar de sê-lo. E, apesar dessa minha aparência, Vanessa não me repudiou. Como disse, vocês se identificaram. Ari caiu sobre os joelhos e chorou. Chorou por tantos desenganos e desencontros. Quando se acalmou, escutou de Abigail.
O convite ainda é válido, Ari. Sei onde Vanessa se encontra. Quer vê-la? Com um sinal de cabeça, Ari afirma que sim. Abigail, então, o abraça e o leva dali. Capítulo 71. Voltando no tempo, vamos encontrar Pierre acordando melhor, após o seu cochilo. Tinha resolvido que iria aproveitar aquele dia para espairecer e não agir sem pensar. Preferiu passear pelas ruas, já que não tinha conseguido fazer isso antes, quando esteve naquela cidade a negócios. Adorou sentir o sol, ver a praia com aquele povo alegre, comer peixe frito e tomar cerveja gelada. Tentava decidir se deveria voltar para Londres ou ficar mais tempo para dar uma chance a Letícia de se explicar. Mas o problema era que não havia o que explicar, tudo já tinha sido dito, ela não podia ficar com ele e não tinha coragem de lutar contra os pais que não o aceitavam. Doía pensar que o amor que ela tinha por ele não era suficientemente forte para encorajá-la. Mas não estava sendo justo, pois Anthony pediu que fosse o mais honesto possível em relação aos fatos e ele sentia que não estava sendo justo com ela. Sabia que era insegura, que o amor dela por ele poderia ser imenso, fato que sempre demonstrou em seu olhar, em seu sorriso, mas a sua fragilidade também o era. O que fazer então? Pensava ele, e se ela desistir do mestrado? Nunca mais a verei. É o que quero? Não, não é. Talvez ela precisasse de minha presença ao seu lado para se sentir forte a fim de lutar contra o preconceito de seus pais. Pierre passou o dia buscando conselhos em seu coração. Anthony deixou que ele usasse de seu conhecimento para fazer as escolhas sem a sua influência, pois todos os instrumentos já lhe sido entregues e tinha condições de fazer isso sozinho. Quando chegou ao hotel, já tinha resolvido que aguardaria mais uns dias, porque Letícia precisaria de um tempo para o restabelecimento cirúrgico de seu pai e depois disso não estaria tão fragilizada para conversar com ele. Passados 2 dias, no entanto, foi surpreendido pelas manchetes dos jornais sobre o sequestro e o envolvimento de Verônica. Não queria acreditar no que lia. Diante das circunstâncias, Pierre entendeu que não poderia mais esperar e ligou para Letícia. Vendo que era o número do celular de Pierre, ela atendeu, ofegante. Alô? Oi, Letícia, é o Pierre, parou de falar. Não sabia como continuar e tinha medo de ela não querer ou não poder falar com ele naquele momento. Mas foi ela que continuou. Oi, Pierre, como você está? Já voltou para Londres? Não, estou no Brasil, e parou por alguns minutos sem saber se devia continuar. Eu vi as manchetes, como você está? Nem sei lhe responder isso, foram tantas surpresas nestes últimos dias que... Letícia não conseguiu mais e chorou comovida. Ouvir a voz de Pierre era tudo o que queria, mas o queria ali com ela e não separado por um fio. Precisava dele. Letícia, quer que eu vá até aí? Sim, quero muito, estou tão abatida, Pierre. Foram tantas revelações, tantas dores. Preciso de você, preciso do seu carinho. Mesmo que não me perdoe, só de estar ao meu lado, hoje, me dará forças para continuar enfrentando esse momento. Ela forneceu o seu endereço e, em seguida, ele se dirigiu para lá. Quando desligou o celular, viu sua mãe descendo as escadas com a sua avó. Seu sorriso se abriu, ela enxugou as lágrimas e foi até elas para mostrar o quanto tinha ficado feliz com aquela iniciativa. Quando Verônica se sentou, Fátima foi até a cozinha preparar algo para ela comer, pois tinha certeza de que não comia há algum tempo. Letícia e Verônica estavam a sós, sentadas na sala, e ela aproveitou para falar. Mãe, apesar de tudo o que já conversamos, gostaria de saber se a senhora deixou de ser contra o meu relacionamento com Pierre. Sim, minha filha, não sou mais contrária a vocês ficarem juntos. Somente quando eu estava no hospital, pensando que poderia perder o seu pai, foi que percebi o quanto um relacionamento sem amor pode ser devastador. Entretanto, imagino que mais uma vez serei um empecilho para a sua felicidade. Depois de tudo que fiz, talvez o seu antigo namorado não vá querer estar com você. Muitos dos nossos amigos se afastarão em razão do meu crime. Eu imagino que sim, mãe, mas ele me ligou agora e o chamei para vir aqui. Pierre viu os jornais e ligou preocupado. Fez muito bem em chamá-lo, minha filha.
Não o perca por minha causa. Se precisar, eu mesma pedirei desculpas a ele pela minha insensatez de querer afastar vocês dois. Obrigada, mãezinha. Se ainda houver alguma possibilidade de reatar nosso namoro, não queria fazer isso sem o seu consentimento. O do papai eu já tenho, ele conversou comigo sobre o assunto e chegou a dizer que daria um cargo importante para Pierre em suas empresas. Mas ainda não sei se ele vai me perdoar, eu não lutei por ele nem pelo nosso amor. Mas sei que tem um coração de ouro e talvez tenha vindo somente para me dar apoio neste momento de dificuldade. Minha filha, escute o seu coração quando forem conversar. Se ele a ama, vocês reatarão. Fátima retornou da cozinha com um pratinho de sopa porque imaginou que qualquer coisa mais pesada poderia lhe trazer um desconforto estomacal, em função do tempo em jejum a que imaginava que Verônica tinha se submetido. Entregou-o à filha pedindo desculpas por ainda ser cedo para tomar sopa, mas achava que ela precisava se alimentar e não lanchar. Quando Verônica sentiu o cheirinho daquela sopa que ela adorava, o seu apetite se abriu e tomou a sopa com prazer. Enquanto isso, mãe e filha lhe faziam companhia e conversavam sobre assuntos triviais. Continuavam a conversar animadamente quando a campainha tocou. Imediatamente, Verônica e Letícia ficaram apreensivas, cada uma por um motivo diferente. Um empregado foi abrir a porta e veio comunicá-las que o Sr. Pierre estava aguardando na sala de visitas. Filha, o que quer que façamos? Mãe, preciso enfrentar essa situação sozinha, pois sempre tive muito medo a minha vida toda. Mesmo com a minha família sempre ao meu lado, eu tinha medo. Está na hora de pegar as rédeas de minha vida e enfrentar os meus medos, tudo depende só de mim. Estaremos esperando aqui, e fique tranquila que vai dar tudo certo. Letícia entrou na sala de visitas com o coração aos pulos, tentando não pensar negativamente sobre o que iria acontecer. No entanto, quando viu Pierre, todo o seu medo se esvaiu. Ele abriu os braços para ela, que se lançou neles como se fossem boias de salvação. Chorou sentidas lágrimas, sem nada falar. Ficaram muitos minutos ali, calados, sentindo a presença um do outro. Por fim, Pierre quebrou o silêncio. Imagino que não está sendo fácil para você enfrentar esse momento de grandes dificuldades familiares. Não, não está, mas, apesar de tantos contratempos, meu pai internado e minha mãe sofrendo dores morais intensas, nossa família vive uma união que há muito não tínhamos. Meu pai tem conversando muito comigo nesses últimos dias, fazendo-me conhecer um lado dele que não pensava existir. Minha mãe deixou de lado toda a soberba de que se armava para viver cada dia de sua vida e hoje está mais humana. Então, apesar da dor, esse momento está sendo importante para todos vocês. Sim, até a minha avó que sempre tentou fazer parte de nossa vida, mas que minha mãe não permitia por vergonha de sua origem, está aqui conosco. Quando a vi, pensei que mamãe daria uma desculpa e a mandaria embora, mas isso não aconteceu. Estão na cozinha conversando como velhas amigas. Fico feliz que você esteja bem. Não, Pierre, não estou bem, porque nós não estamos juntos. Infelizmente, Letícia, não depende de mim. Eu sei que o magoei, que não fui honesta com você em muitos momentos, mas quero que entenda que para mim era muito difícil me afastar de você. Na primeira vez em que nos separamos, foi um martírio ficar longe, principalmente sabendo o quanto gostávamos um do outro. Agora, é muito pior, porque sei que o magoei. Perdoe-me, Pierre, eu o amo. Mas por que você não lutou por nós? Por que chegou a Londres me dizendo que estava tudo acabado com Felipe e me permitiu apresentá-la a todos como minha futura esposa, se você não queria isso? É isso que você não entende. Eu queria muito que tudo o que estava acontecendo conosco não tivesse fim e que eu não precisasse voltar para o Brasil para encarar um noivado do qual eu, há muito, já havia desistido. Mas não tive forças para lutar com os que eram contra o nosso relacionamento. Quanto a isso você tinha razão, fui uma covarde. Ela secou as lágrimas que teimavam em cair. Apesar do sofrimento, não queria que ele a visse assim, fragilizada. Queria provar para ele que tinha mudado, mas não era fácil. Pierre, depois que nos separamos, muita coisa mudou, eu mudei.
Se ainda acha que vale a pena viver ao meu lado, perdoe-me. Você quer isso mesmo, Letícia? Não sou um pobretão que não poderá dar a você um futuro de luxo e tranquilidade. Não me importo com isso, sei que faremos do nosso futuro o melhor para nós e isso não me assusta mais. Por favor, acredite em mim, perdoe-me pela minha imaturidade. Eu já a perdoei, Letícia, disse, abrindo um sorriso maroto. Antes mesmo de ver as notícias nos jornais eu já tinha decidido procurá-la, elas só adiantaram o que já tinha planejado. Acreditei que precisava de um pouco mais de tempo para resolver os problemas de seu pai, mas, quando vi as notícias, imaginei que precisava de mim. Depois de se reconciliarem, o casal foi até a cozinha para que Pierre fosse devidamente apresentado. Mãe, vovó, este é Pierre, o amor da minha vida. Dona Fátima levantou-se imediatamente para poder abraçar o seu futuro neto. Verônica, enquanto Letícia estava conversando com ele, explicara tudo para sua mãe, não omitindo nenhum detalhe de sua má conduta em relação à tentativa de interromper aquele relacionamento. Verônica me contou o quanto vocês se gostam e já dou a minha bênção para este belo casal. Verônica levantou-se, mas não conseguia encará-lo, estava muito envergonhada, tinha medo de que ele a rejeitasse e julgasse, com razão, por todo o peso de suas próprias faltas. Antes que ela pudesse ter qualquer reação, ele foi até ela e a abraçou com muito carinho. Ela, então, chorou pacificamente em seu ombro. Aquele dia foi muito especial para todos. Durante a manhã, Pierre, Letícia, Fátima e Verônica conversaram e se conheceram. À tarde, ele foi levado ao hospital, sendo apresentado para Roberto. A alegria deste não tinha tamanho quando viu a felicidade de sua filha e a presença de sua esposa ao seu lado, sorrindo. Letícia já o havia informado de que Verônica não conseguia visitá-lo porque estava tomando remédios fortes para adormecer e quase não comia. Quando Roberto viu sua sogra junto com Verônica, percebeu que Deus não os havia desamparado, já que bênçãos estavam acontecendo para aliviar as dores sofridas. Roberto não tinha contado para ninguém sobre a sua experiência espiritual, mas, desde que acordou da cirurgia, sentia a sua mãe ao seu lado, mesmo sem poder vê-la. Também sentia o ambiente ao seu redor e, em alguns momentos, a presença de irmãos espirituais que o confortavam diante de seus pensamentos mais pessimistas. Quando Letícia precisava se ausentar para ver Verônica, ele ficava somente com a acompanhante e tinha tempo para pensar em tudo o que estava acontecendo. Então, uma dor aguda o perturbava, quando ele imaginava o futuro de sua esposa. Uma parte dele queria levá-la para fora do Brasil, para que não fosse submetida às mais degradantes experiências aqui, mas ele sabia que não podia fazer isso, não depois de ter visto que a existência não se resumia àquela vida material. Precisava deixar que ela passasse por aquela experiência dolorida, mas a consciência não retirava dele a dor de ver alguém que ele amava sofrer as amarguras de uma escolha equivocada. Perdia momentos pensando nos motivos que a levaram a agir daquela maneira. Ela havia confessado que tinha agido assim porque acreditava estar ajudando Felipe, mas naquela noite em que passou mal, quando estava embriagada, sem os freios da moralidade, afirmara os seus verdadeiros sentimentos. E, quando ele relembrava as suas palavras, o coração lhe doía. Não era fácil pensar que a mulher que ele idealizara por toda a sua vida não correspondia à realidade. Mas uma coisa era certa, ela havia se arrependido ou, pelo menos, estava sentindo na pele o equívoco praticado. E ele não podia esquecer que tivera a oportunidade de saber um pouco sobre o seu passado, demonstrando como a nossa vida tem reflexos mais abrangentes do que a nossa visão alcança. Diante disso, foi surpreendido quando a família chegou em peso. Uma sensação muito agradável o dominou quando Pierre parou ao seu lado. Sabia que não estava só. Como não conhecia muito bem o assunto, preferia nada mencionar até que pudesse buscar informações a respeito. Já tinha solicitado ao seu assessor que providenciasse a compra de alguns livros espíritas para ele. Quando todos chegaram, estava com 3 livros sobre a cama e não sabia por qual começaria. Pai, o senhor é espírita? Não, minha filha, mas estou curioso sobre o tema.
Depois que a gente quase morre, começa a achar importante descobrir o que existe do outro lado da vida, disse, dando um sorriso sem graça. Mas admito que não sei por onde começar. Pierre escuta Anthony e diz: acredito que o melhor é começar pelo Livro dos Espíritos. Se o Senhor tem perguntas, é nele que vai achar as respostas. Todos olharam para Pierre, inclusive Letícia. Ele sorriu humildemente. Você entende sobre o assunto, Pierre? Perguntou Roberto, ávido. Não posso dizer que entendo porque, quanto mais estudamos, mais parece que nada sabemos, mas já li muitas obras espíritas. Então, enquanto as mulheres vão conversar na lanchonete, pode ficar aqui e me responder algumas perguntas. Elas riram muito enquanto se dirigiam para a lanchonete porque, sem perceber, Roberto havia expulsado as mulheres do quarto. Roberto e Pierre ficaram ali conversando sobre alguns pontos que interessavam muito a Roberto: vida após a morte, relação dos entes queridos que desencarnaram com aqueles que ficaram, possibilidade de se lembrar de experiências no plano espiritual e muitos outros. Verônica ainda estava muito insegura em andar fora de casa, sentia que todos estavam olhando para ela e a recriminando. Por isso, pôs um lenço ao redor de sua cabeça para disfarçar um pouco a sua identidade. Percebendo o desconforto, Fátima e Letícia começaram a falar de coisas engraçadas e banais, fazendo com que Verônica risse espontaneamente e se esquecesse de seus problemas. Quando retornaram, encontraram os homens bem compenetrados conversando. Já era hora de saírem, mas Verônica dispensou a auxiliar de enfermagem contratada para acompanhá-lo durante a noite. Todos se surpreenderam, mas sabiam que, em seu íntimo, mudanças estavam acontecendo. Antes de irem, no entanto, Verônica fez a mãe prometer que iria com o seu pai em sua casa no dia seguinte. Felipe já os havia informado de que Roberto teria alta no dia seguinte se nenhum inconveniente mudasse o seu quadro, e ela queria que seus pais estivessem lá quando chegassem do hospital. O motorista então levou Fátima para a sua casa, e Letícia e Pierre para a casa dela. Ambos tiveram muito tempo para conversar e tirar todas as dúvidas que ainda pudessem existir e que maculariam o seu relacionamento. Capítulo 72. Nas semanas seguintes, muita coisa aconteceu. Roberto teve alta como Felipe prometera, mas ficaria de licença do trabalho por algumas semanas ainda, embora já estivesse conseguindo trabalhar em casa com o auxílio de seu assistente, que levava as suas ordens para a empresa, e de sua filha, que já o surpreendia com suas ótimas ideias e iniciativas. Pierre teve de voltar a Londres para continuar o mestrado e trabalhar. Letícia, por faltar somente a sua tese, conseguiu do curso a possibilidade de permanecer no Brasil, indo de vez em quando a Londres para conversar com o seu orientador quando não conseguisse resolver algo virtualmente, e para matar as saudades de Pierre. Verônica reatou os laços com seus pais que começaram a conviver mais com a família, indo visitá-los com frequência. Dia a dia, Fátima conseguia levar consolo à sua filha por meio de conceitos mais cristãos. Vendo que Roberto agora era um leitor assíduo da doutrina espírita, Verônica quis saber um pouco mais sobre o assunto e isto os aproximou ainda mais nos momentos difíceis de suas vidas. Paula e Letícia ficavam cada vez mais amigas e, em uma das idas à casa da amiga, Paula viu nas estantes os livros espíritas e comentou sobre sua surpresa ao saber que ela também gostava daquela filosofia. Ela disse que o seu namorado e seu pai eram leitores também, mas que ela quase nada sabia sobre o tema. O que a faz acreditar que existe vida após a morte, Paula? Para falar a verdade, quase todas as religiões acreditam em vida após a morte, pois dizem que a alma é imortal. Mas se me perguntar o que me faz acreditar em reencarnação, diria que é o fato de eu acreditar que Deus é bom. Como assim? Ora, minha amiga, pense comigo, para que vissemos bondade no Pai, as coisas precisariam ser mais equilibradas. Não podemos olhar ao nosso redor e afirmar que Deus é bom e justo diante do que vemos acontecer todos os dias. Vemos pessoas em circunstâncias e valores tão diferentes, criadas por Ele para essa existência, sem igualdade nenhuma. Qual a metodologia que Ele se utiliza para dar aos seus filhos uma única vida, em que uns sofrem muito com doenças, miséria, fome e outros vivem as bênçãos de uma vida privilegiada? E ainda,
Qual o critério que ele se utiliza para dar a bondade espontânea para uns e a maldade incrustada para outros? Não tinha pensado sobre esse prisma. E, diante dessa visão, fico pensando que, se todos fôssemos amados pelo Pai, como disse Jesus, o que a mãe de Mário fez de tão mal nesta vida para ser assassinada da forma que foi, tendo o seu filho como cúmplice em sua morte? É verdade. É mais coerente imaginarmos que o que nos leva a ter uma vida boa ou não tão boa são as nossas ações anteriores e não que Deus acabou de nos criar e, por um sorteio aleatório, escolheu onde nasceríamos, com qual família viveríamos e se seríamos pobres ou ricos, doentes ou sãos, bons ou maus. Para que eu entenda a figura do Deus bom e justo trazida por Jesus, a teoria das vidas sucessivas é a que melhor preenche o meu coração. Foi por meio dela que não desisti de lutar naquele cárcere, foi por causa dela que não matei Mário quando tive a oportunidade. Temos de ser responsáveis pelo que vivemos hoje, e para isto precisaríamos ter tido outra vida antes, na qual agimos bem ou mal e aprendemos ou não com aquelas experiências, trazendo-nos reflexos justos dessas ações para o nosso aprendizado nesta vida. Meu pai me contou que ele, quando estava sendo operado por Felipe, reencontrou minha avó já falecida. Pensei que estava delirando por causa dos efeitos dos medicamentos, mas ele me contou a conversa que tive com a minha mãe enquanto estava em cirurgia. Falou-me sobre os meus pensamentos mais íntimos no tocante à minha covardia de não lutar pelo meu relacionamento com Pierre. Fiquei até arrepiada quando ele me contou. Ao mesmo tempo em que esse tipo de relato nos impressiona, também nos traz muito conforto em pensar que sempre existirá alguém que nos ama e nos protege. Sei que estava sob muito estresse na chácara, mas tinha certeza de que não estava só. E eu, realmente, quero acreditar que jamais estive só. Num rompante, Paula diz para Letícia: se você quiser, venha conosco numa das reuniões na casa espírita que frequentamos. Tenho certeza de que muitas dúvidas poderão ser esclarecidas. Eu adoraria. Talvez os meus pais também queiram ir. De repente, Letícia para de falar e pede desculpas. Falei sem pensar, Paula. Acredito que não é o seu desejo ver a minha mãe. Paula estava de cabeça baixa, sentira o incômodo que aquela ideia havia lhe trazido. Está tudo bem, Letícia, mas, realmente, ainda está muito recente. Eu compreendo, não se preocupe. Apesar daquele desconforto entre ambas, a amizade delas se fortalecia sempre mais. Capítulo 73. Ari foi levado por Abigail até Vanessa. Chegando ao hospital espiritual, ele pôde vê-la, por um vidro, e se assustou com a aparência de seu grande amor. Ela estava linda, deitada em seu leito, dormindo tranquila. Emocionado, perguntou: como pode ser? Ela está igual a quando eu a conheci em nossa última existência, maravilhosa. Meu amigo, ela venceu a si mesma quando perdoou aos que imaginava serem os seus algozes, transcendeu aos sentimentos que lhe conservavam as enfermidades de seu corpo perispiritual. Agora, está se recuperando de seus vícios emocionais e logo poderá viver uma vida com um ideal mais elevado. Isto quer dizer que não poderei ficar ao lado dela, afirmou Ari, sentido. Por que me diz isso? Por que não posso ficar ao lado de um anjo? Sou um animal, lembra? Você só continuará sendo um animal se quiser. Já ultrapassou essa etapa evolutiva e hoje só se apresenta com essa fisionomia porque acreditou nisso. Está somente em você a vontade de se redimir perante si mesmo e se reconstituir como o ser humano que é. Ari, ela o aguarda há muito tempo. Vá até ela. Ele olhou para Vanessa do outro lado do vidro. Como poderia estar com ela? Como teria a pretensão de que ela o amasse de novo com aquela aparência horrível? Não, ele não queria vê-la. Abigail, tendo ciência de seus pensamentos, lhe diz: se não quer estar mais ao seu lado, pelo menos fale isso diretamente a ela. Você viveu um inferno em sua vida por ter fugido sem se explicar. Tenha coragem para enfrentá-la e se despedir dela. Abigail mexeu com seu amor próprio, ele não poderia ser covarde novamente. Vanessa merecia uma explicação do porquê de ele não poder mais estar com ela, mesmo que fosse preciso lhe contar uma mentira. Assim que ele entrou no quarto, ela abriu os olhos. Quando o viu, sorriu.
Ela sabia, ela se lembrava dele, e seu coração batia descompassado. Todo o amor que sentia por ele floresceu. Ela aguardou que chegasse mais perto. Ari, que bom que veio. Pensei que não fosse me dar a oportunidade de conversar com você e pedir o seu perdão. Tinha medo de que não me perdoasse por tê-lo abandonado em nossa meta inicial. Ele, não aguentando a sua culpa, ajoelhou-se ao seu lado e começou a chorar. Soluçando, disse: Como pode me dizer que tenho de perdoá-la se sou eu que tenho de suplicar o seu perdão? Será que você se lembra de mim? Será que, se soubesse quem fui, estaria falando comigo? Parou de falar porque a emoção o impedia de continuar. Após alguns segundos, disse: Vanessa, fui eu que a abandonei quando precisava de mim, fui eu que, após o desencarne, fiquei ao seu lado e a incitei ao apetite sexual desenfreado, a ponto de trair o seu marido e ser expulsa do seu lar. E depois, achando que estava lhe fazendo muito mal, abandonei-a novamente, sozinha, para viver as amarguras de uma vida desgraçada. Ari, sei quem você é e não me importo com esse passado, pois quero liberdade. Vivi tanto tempo escravizada aos sentimentos menos dignos que não quero voltar ao estado anterior por não querer compreender o seu momento. Tive oportunidade de trabalhar para os da luz, Ari, e não posso perder isso de novo. Então, os sentimentos que nutria por mim não existem mais. Ao contrário, eu os tenho mais intensos e puros. Agora, sei porque tínhamos a sensação de que precisávamos ficar juntos quando estávamos encarnados, o porquê de não conseguirmos nos afastar um do outro levando-nos a descumprir as regras de conduta de nosso tempo, o porquê de nos aproximarmos neste plano da vida e continuarmos juntos, apesar de não nos reconhecermos. É porque nos amamos desde sempre. Mas você disse que quer ser livre. Quero ser livre das minhas ideias de vingança, para viver o nosso amor sob a orientação de Jesus, porque o amor deturpado que abraçamos somente nos tornou escravos dos sentimentos mundanos, levando-nos ao trágico final de nossas vidas terrenas. Se tivéssemos percebido que não poderíamos ir contra as regras que nos exigiam um comportamento diferente, teríamos vivido como programado e alcançaríamos o sucesso das metas contidas em nossa programação de vida. Ari entendeu que ela não estava diferente apenas fisicamente, tinha mudado o modo como se expressava e as ideias que trazia. Doía-lhe pensar que eles teriam de se afastar. Então, ele a ouviu pedir: Quero que me atenda em um pedido, preciso fazer de tudo para ajudar aquela família a qual estávamos atrapalhando. Infelizmente, agora, não posso fazer nada porque Abigail me disse que era o momento de me curar. Mas não terminei o que precisava fazer para que eles alcançassem a paz retirada por nós. Por favor, Ari, com a ajuda de Abigail, faça isso por mim. Como dizer não a você, Vanessa? Você é a mulher que eu amo, foi minha amiga quando não nos reconhecemos e ainda é a minha chefe. Se me pede para ajudar eu irei fazer isso, só não sei como. Com a ajuda de Abigail, perceberá que é muito simples. Confie nela como você confiava em mim. Mas, depois disso tudo, o que será de nós, Vanessa? Descobriremos juntos, meu querido. Eles se abraçaram com lágrimas nos olhos, Vanessa tinha esperança no olhar e Ari, receio do trabalho que estava prestes a realizar. Abigail entrou no quarto e, após acomodar melhor Vanessa em seu leito, levou Ari para o seu novo recomeço. Capítulo 74. Letícia tornou-se frequentadora daquele centro, junto com Felipe e Paula. Roberto também começou a ir com o apoio de Verônica, embora esse não tivesse sido imediato. Quando Letícia contou que iria ao centro, Roberto e Verônica se empolgaram para ir junto. No entanto, Letícia foi muito sincera, explicando a situação delicada que seria formada se Verônica fosse. A primeira reação de Verônica foi ficar muito chateada, e seus pensamentos foram povoados pelas antigas ideias. Sentia-se como uma vítima sendo perseguida, e um pensamento recorrente a inflamava: quem ela pensa que é? Cíntia veio imediatamente em seu socorro. Os comparsas de Ari ainda estavam presentes, estimulando o desequilíbrio em qualquer um que desse abertura. Enquanto Ari ou Vanessa não voltassem, realizariam a sua tarefa com fidelidade. Percebendo a necessidade, Cíntia buscou ajuda, mentalizando Nestor.
Este, imediatamente, recorreu a Abigail, informando-lhe que o momento chegara. Estava na hora de Ari agir. É importante lembrarmos que os nossos pensamentos são de nossa propriedade, mas eles podem ser alimentados por aqueles que nos acompanham. Por mais que Verônica quisesse fazer mudanças em sua vida, elas não seriam imediatas, pois não evoluímos aos saltos. Precisamos entender cada etapa. Por isso, se pensarmos em alguém saltando para atingir conceitos muito elevados, notaremos que gastará energia para dar o grande salto, mas cairá a poucos passos de sua origem. Ou seja, conseguimos agir por um tempo conforme as novas ideias que nos trazem consolo, mas estaremos sempre aptos para agir conforme a nossa natureza antiga até que o novo conceito seja absorvido por nós. A nossa evolução é assim. Abigail e Ari chegaram à casa de Roberto e, quando os capangas de Ari o viram, foram até ele cumprimentá-lo. Estranhou, porém, o fato de ninguém perceber a presença de Abigail. Ela fez um sinal de silêncio e ele os levou para longe dos encarnados, dizendo que precisava lhes dar novas orientações. Sem a presença dos espíritos e com a ajuda de Cíntia, Verônica conseguiu enxergar que tais pensamentos não a auxiliaram antes e não seria agora que a ajudariam a passar por aquele momento tão difícil. Enquanto estava tentando se recuperar intimamente, Roberto foi impulsionado a perguntar com carinho o que trazia em seu coração, se queria que eles procurassem outro local para frequentarem juntos. Com aquela atitude, Verônica percebeu o quanto era amada e isto a auxiliou a perceber que não estava sendo colocada de lado ou punida por sua ação, entendendo que a reação de Paula era natural. Roberto, meu querido, não precisa. Vão vocês dois e, se gostarem de lá, não deixem de ir por minha causa. Quando chegarem em casa, poderão me passar todos os ensinamentos importantes. Eu ficarei bem. Roberto e Letícia abraçaram Verônica com muito carinho porque sabiam que, para ela, era um passo difícil de dar. Enquanto isso, no plano espiritual, Ari colocava em prática o que Abigail tinha lhe orientado. Estava fazendo aquilo por Vanessa, ela lhe havia feito um pedido e ele não a decepcionaria. Abigail instruiu-lhe que, para ajudar aquela família, teriam de ajudar primeiro os espíritos que a estavam prejudicando. Ele precisava levar cada um dos seus companheiros a repensar suas atitudes e, para isso, pedir-lhe que se abrisse às intuições mais sutis, pois ela o ajudaria. Ari sentia-se incompetente, não tinha ideia do que ela estava lhe falando, mas não podia demonstrar que não sabia. Abigail, ao contrário do que ele imaginava, conhecia o que se passava em seu coração, mas nada disse. Sabia que daria conta da tarefa. Assim, Ari levou os parceiros para a central, lugar onde eles se reuniam de vez em quando para dar as ordens de praxe. Estavam todos o aguardando. Eles eram em número de 5, todos muito fiéis. Meus amigos, Vanessa nos mandou para uma empreitada diabólica e, como é uma tarefa das mais complexas, precisaremos, cada um de nós, resolver algo diferente. Por isso, aguardem, que eu indicarei as missões de cada um. À parte, Ari foi chamando um por um para determinar sua missão e dizia que, ao final, Vanessa lhe dava a liberdade de escolher a melhor direção a ser tomada. Cada um, por sua vez, achou isto muito estranho já que não tinham muita liberdade nas tarefas a que eram submetidos, mas não questionavam. Cada uma das missões indicadas por Ari levava aqueles irmãos a se deparar com amores preciosos que se encontravam sob as mais diversas influências. Alguns estavam perdidos e necessitavam de abrigo e auxílio, outros protegiam aqueles que seriam os seus alvos. Cada um dos comparsas foi se deparando com suas experiências, percebendo o caminho errado que estava trilhando. Perceberam que Ari tinha lhes dado sua carta de liberdade. Ari e Abigail acompanharam o progresso gradativo de cada um deles e ele, mais e mais, compreendia o que era abraçar o trabalho redentor do Cordeiro. Seu coração explodia de alegria e emoção a cada resgate daqueles que até ali foram os seus companheiros de trabalho. Eles se deixaram levar pelos, da luz, para a recuperação de seus corpos perispirituais, de suas mazelas mentais ou emocionais, tendo em seus corações a gratidão pelo ato de Ari e de Vanessa. Ao final de quase um mês, todos tinham sido resgatados.
Como a casa de Verônica estava livre da presença desses espíritos, os encarnados alcançavam mais harmonia em seus corações e, por consequência, em seu lar. Quando o marido e a filha iam para as reuniões de estudo no centro, o coração de Verônica ficava tranquilo na companhia de Ari, que a auxiliava a compreender o seu momento. Quando voltavam, eles conseguiam repassar a ela os ensinamentos que recebiam. Verônica estava gostando muito dos estudos e Ari também aprendia com eles. Após 3 semanas indo às reuniões, ao final de uma delas, Letícia contou para Paula que Pierre chegaria na semana seguinte. Todos estavam muito felizes, pois Felipe e Pierre também tinham se tornado grandes amigos. Com isso, vários encontros foram marcados para que fizessem muitas coisas juntos enquanto ele estivesse no Brasil. Os planos incluíam irem às reuniões de estudo que Pierre ansiava por conhecer e participar.